Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 17. O que é que diz o texto? Olha, contexto histórico. O contexto histórico, hoje, o que nós vivemos hoje, eu vou pregar um texto da época de Paulo. Mas o que nós vivemos hoje, existe um jargão que você e eu estamos ambientados, que é da relevância. É ou não é? Você precisa ser relevante. Bom, vamos ver o que é ser relevante para o apóstolo Paulo, para a palavra de Deus? Vamos ver isso? Vamos lá. Paulo prega Jesus em Atenas. Versículo 16. Abre aí. Diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram... Desculpa que eu abaixei aqui. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos. Pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, eles levaram Paulo a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: Paulo, por favor, Paulo, você pode revelar para a gente que nova doutrina é essa sobre a qual você está dissertando? Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos conhecer o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou no meio da reunião do Areópago e discursou. Gente, o Areópago era o centro de maior influência de exposição dos intelectuais de Atenas. Você sabe o que é um homem pelo poder de Deus, e só pelo poder de Deus que você faz isso. No meio da reunião, ele discursou. Por isso que nós precisamos estar cheios do poder de Deus para pregar o evangelho. Eu não prego por conhecimento apenas. Já teria sucumbido há muito tempo. E não ousa pregar só pelo conhecimento. Apesar de, às vezes a gente é acusado, né? O pastor aí, ele gosta muito do conhecimento. Eu gosto também muito do poder de Deus. É porque quando eu saio daqui da igreja, eu fico mais pentecostal, sabe? Aqui eu fico um pouco disfarçado, mas quando eu vou para outro lugar, eu vejo, olho para trás, ver se não tem ninguém da Ibadel aqui. Pego o pandeiro e ó, tum. Brincadeira. Sendo assim, Paulo se levantou no meio da reunião no Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente nos seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo. Aí agora Paulo começa a destacar o conhecimento que ele tinha de Deus. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo
porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Aí no versículo 28 ele diz o seguinte: pois nele nós vivemos, nós nos movimentamos, existimos. Como declararam alguns de vossos poetas, imagine os poetas atenienses, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro. Olha, gente, a intrepidez de Paulo, no meio do aerópago, ali, diante daqueles homens. Não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e a idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em consideração a falta de sabedoria, mas agora, antes, Deus não levava em consideração a falta de sabedoria. Mas agora, Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Eu quero me arrepender todos os dias. A oração que eu faço: Deus, não deixe meu coração se petrificar diante de tudo que está disponível ao nosso alcance. Que o arrependimento venha sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Diga amém. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Pai, aqui está a tua palavra, e que eu diminua e que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu nunca vou conseguir fazer. Que o Senhor toque nos corações e que nessa noite haja arrependimento, haja salvação, haja reconciliação para a glória do teu Filho amado Jesus. Que todos digam amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Eu vou dividir esse texto em 6 partes. Eu queria que você prestasse atenção, não ficasse se movimentando, porque isso tira a minha atenção também. O sermão, você tem que prestar muita atenção para você pegar tudo aquilo que a palavra de Deus quer te falar, quer trazer ao seu coração. Esse sermão aqui, eu queria dividir ele em 6 partes. Paulo, em 6 momentos específicos, aqui no contexto do capítulo 17 de Atos. Primeira parte, Paulo é expulso de Tessalônica e Bereia, lá na primeira parte do capítulo 17 do livro de Atos, e ele é conduzido até Atenas. Silas e Timóteo ficam lá em Bereia. Bom, segunda parte, Paulo está sozinho em Atenas, uma cidade pagã, uma cidade com muita arte, educação aprimorada, cultura das mais requintadas, uma filosofia que antecedia o próprio Cristo. Do quarto e quinto século antes de Cristo, Atenas se tornou a cidade mais famosa do mundo, por esse contexto requintado. Imagine, não sei se naquela época existia o café expresso, mas eu imagino os filósofos lá sentados, discutindo sobre a vida, questionando sobre tudo e sobre todos, e pedindo um cafezinho expresso, aquele friozinho lá da Grécia. E era assim que eles viviam.
Os filósofos gregos ficavam nas praças discutindo, querendo descobrir os mistérios da vida, interpretando, reinterpretando, querendo trazer suas opiniões, os seus questionamentos. E, com certeza, Atenas era o centro intelectual daquele momento. E também Atenas era o lar dos deuses da mitologia grega. Em cada prédio cívico existia um santuário para um deus. Só que eles não conheciam um Deus verdadeiro. Eles conheciam muitos deuses que, na verdade, não eram nada. Deuses criados por homens. E o homem é uma fábrica de deuses. De fato, o homem, ele fabrica muitos deuses. Os deuses que eram fabricados no contexto greco-romano eram deuses mitológicos, mas os deuses que são criados hoje têm outra roupagem. Todo dia você e eu criamos um Deus. Nós precisamos pegar esse Deus que nós criamos e lançá-lo aos pés da cruz, reconhecendo que existe um único Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos uma fábrica de ídolos. A terceira fase de Paulo é o Paulo indignado. Imagine um homem lá do Piauí, lá da terra do Walter, indignado. Indignado. Hoje em dia você tem que ser muito bonzinho. Você tem que trazer tudo de uma forma muito calma, muito serena, porque talvez você vai espantar a clientela. Eu não vejo que igreja é clientela. A igreja é um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus. Se a igreja é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu tenho que pregar essa palavra para a igreja e não para os clientes. Amém? Amém? Vocês também não estão no supermercado? Poxa, eu vou ali naquela igreja agora lá, porque agora lá tem um louvor, tem isso, tem aquilo outro, eu vou lá consumir alguma coisa. Não, igreja também não é supermercado, não. E também a igreja não é um consultório de psicologia, o qual tem um divã. O divã. Não, aqui também não é um consultório de psicologia. Aqui é um local que nós nos reunimos, diga-se de passagem, entre quatro paredes, para que você não molhe, para que o sol não pegue sua cabeça e torre sua cabeça. E se você for careca, aí imagine, né? Né, Ricardo? Então a igreja ela tem que construir um templo físico, mas a igreja ela habita num corpo humano. O Senhor, Ele habita nessa igreja, nesse corpo, que se torna o templo do Espírito Santo. E Paulo agora indignado. Imagine Paulo lá em Atenas. Paulo sai correndo de Tessalônica. E agora Paulo sozinho em Atenas. E quando ele vê aquela situação, deuses estranhos, aquele paganismo, no versículo 17, diz assim, no versículo 16, assim, enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Meu Deus do céu. Então Paulo fica indignado. Interessante que Paulo chega em Corinto, a cidade é tomada de centros de prostituição. Paulo chega em Éfeso, a cidade é tomada de feitiçaria. Paulo chega em Atenas, a cidade é tomada de paganismo, de ídolos, de deuses estranhos. Que realidade é essa que o apóstolo encontrou? Eu quero te dizer que você não está numa realidade diferente. Brasília tem mais de 1000 religiões de ocultismo. Quem sabia disso? Quem sabia? Brasília tem mais de 1000 religiões de ocultismo. Toda a arquitetura de Brasília foi baseada no contexto egípcio e também no contexto greco-romano. Tudo tem um fundamento nessa cidade.
tudo tem um fundamento nessa área. Bom, eu não sou místico, eu não tenho medo de nada disso. Deus é muito poderoso, muito maior que tudo isso. O que eu quero te dizer é que o contexto que você vive não é diferente, só mudou a época e a data. A quarta fase de Paulo aqui é Paulo reagindo. Repete comigo, reagir. Você tem alguma coisa diferente na sua história, no seu contexto? Alguma coisa está acontecendo diferente? O que você vai fazer? Você vai ficar parado? Ou você vai ficar só criticando? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que veem o negócio pegando fogo e vai lá e pega água e apaga o incêndio. E aquele outro tipo de pessoa que vê o negócio pegando fogo, vai lá e pega mais lenha e joga na fogueira. Paulo, ele reagiu. Você não precisa ficar projetando nada em 2014, não. 12 dias de bênção para 12 meses de vitória. Isso é... Cala-te boca. O que você precisa fazer é o que a Bíblia está dizendo para fazer sempre e não parar de fazer. Esse negócio da virada, parece que de 11h59 até meia-noite tudo vai se transformar. Vamos lá, gente, a gente faz essa contagem, mas é para animar o povo mesmo, porque o povo levou tanta pancada durante o ano, mas não tem nada de espiritual nisso não. Ei, olha aqui, acorda. Não tem nada de espiritual nisso não. Isso aqui é porque a igreja se alegra, a igreja está feliz. Tá, 2014 chegou. Mas o outro ano, a virada de ano para Deus, Deus não é cronológico. O que eu tenho que fazer é continuar fazendo aquilo que eu fazia, o que eu deixei de fazer. Não vou ficar projetando nada. Para projetar o quê? Se tudo já está projetado. Olha, você já parou para pensar de tudo aquilo que você projetou em 2013? Se você parar para pensar no que aconteceu em 2014, ou em 2013, o que você projetou lá em 2012, o que você precisa fazer, o que a Bíblia diz para você fazer e mais nada, querido. Tantas promessas que você colocou na sua agenda, você não conseguiu cumprir nem 50% delas. Por quê? Porque isso é devaneio. Prometer para os céus e para a terra que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, isso é devaneio. O que eu preciso fazer é colocar em prática o que a Escritura Sagrada me diz. Paulo, lá no versículo 17, o que ele fez? Ele chega em Atenas, vê lá o negócio pegando fogo. Tem deuses estranhos aqui, tem mitologia grega. O negócio aqui é um inferno. De fato, Deus me mandou aqui para o centro do inferno aqui para pregar a palavra de Deus. Ele diz, sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal. Imagine Paulo na praça principal. Diariamente, ele ministrava a todos aqueles que ali estivessem. Eu admiro esses pregadores que vão lá para a rodoviária e anunciam. E sabe quem que ri deles? São os próprios crentes. Que não têm coragem de fazer o que eles estão fazendo. O cara vai lá no ônibus e diz, olha aqui, para o ônibus aí, para tudo aí, gente, olha aqui para mim, que agora eu vou falar de algo poderoso, eu vou falar da palavra de Deus. Aí o crente, o cara vexa. Que homem vexa. Que vexa. Ai, meu Deus, deixa eu me esconder aqui. Rapaz, não. O mundo precisa de pessoas intrépidas, cheias do poder de Deus para anunciar esse evangelho. E que essas pessoas sejam eu e seja você. Paulo reagiu, foi lá para a praça. Ai, pastor, na minha família só tem incrédulo. Então por que você não prega o evangelho para a sua família? Pastor, minha família, você está por fora, pastor. Minha família é treva purinha. Então, já que ela é treva e você é a luz, vai lá com a luz do evangelho, ilumine aquele povo que é treva. Que o ardor do evangelismo tome conta de você hoje, no nome de Jesus Cristo. Pastor, aquele vizinho meu é o cão chupando limão. Vai lá e prega o evangelho para o seu vizinho e traga-o no próximo domingo, no nome de Jesus. Chegou o tempo de você se despertar para o evangelismo pessoal.
O evangelismo pessoal, no dia a dia. Você precisa pregar esse evangelho no dia a dia. Você precisa realmente pegar aquele amigo seu que senta ao seu lado todo dia, toda hora, está morrendo, está indo por o rumo dos quintos dos infernos, e você está dizendo, vai logo. Chegou a hora de você pegar essa pessoa, vem cá meu amigo, senta aqui do meu lado aqui que eu vou abrir a palavra de Deus para você, e vou pregar essa palavra de Deus para você. Senta aqui que eu vou pregar o evangelho para você aqui, vem cá, meu amigão. Vamos lá, vamos estudar aqui um pouquinho a palavra de Deus aqui. Vamos aqui, deixa eu abrir um texto aqui da palavra para você. Porque se você não despertar para isso, você pode até ir para o céu. Porque eu não sigo essa teologia de determinar quem vai e quem fica. Isso é uma coisa que é Deus que sabe. Você pode ir até para o céu. Mas os galardões de um crente fervoroso você não vai ter. E existe uma coisa que no céu será nos dado, são os galardões. E os galardões dependem de fato do desempenho de um servo, de uma serva de Deus, que dedicou a sua vida na causa do evangelho. Você pode até ir, mas os galardões não vão com você. Paulo reagiu. Paulo trouxe um confronto aqui. E a quinta fase de Paulo se deparou com um público questionador. Meu querido, não pense você que hoje a pregação do evangelho é Jesus salva, cura e liberta. Não caia nisso. Você está diante de um tempo, um contexto histórico, onde o cara tem um Google no seu celular. Você está pregando lá, ô irmão, Jesus é bom, e o cara está lá no Google, procurando todos os argumentos para te detonar. Você tem que ter bala na agulha para evangelizar. Essa bala se chama Bíblia. O contexto histórico que nós vivemos é diferente. Antigamente as pessoas comiam palha e achavam que estavam comendo feno. Antigamente as pessoas aceitavam qualquer coisa. Mas hoje o contexto mudou. Paulo estava diante de um público que sabia muito bem a questão do questionamento. E você hoje está diante de um público, você pega um jovem hoje, de 2 anos e meio de idade, chamado Otávio Augusto, que vai te perguntar o porquê pelo menos 10 vezes por dia. Imagina o jovem de 2 anos e meio de idade, diante dessa evolução tecnológica, diante dessa evolução de conhecimento, daqui a 5 anos, o que ele vai te perguntar? E Paulo, ele usa 2 coisas tremendas que eu e você nunca podemos deixar de usar. Ele usa a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando Paulo chega lá em Corinto, olha, ele diz, eu não estou vindo aqui com vocês com conhecimento humano, não. Eu não estou vindo até vós com conhecimento humano, com sabedoria humana. Eu estou vindo para vocês aqui com o poder de Deus. Aí, pastor, mas o meu chefe, ele tem uma posição muito elevada. Rapaz, quem tem palavra de Deus e poder de Deus, bota esse povo tudo no bolso. Para a glória de Deus, não é para a sua glória não. Não é para a minha glória não. Vai com a palavra, vai com o poder de Deus, que esses grandões vão tudo falar assim, ai meu Deus, ora aqui por mim. Ora aqui por mim, porque agora eu quero esse Jesus. Paulo reage, confrontando biblicamente. Paulo está diante de um público questionador dos epicureus. Os epicureus, eles pregavam um sistema de valor que parecia ser evangelho, mas não era, porque não tinha o Jesus da cruz que morreu, ressuscitou e iria voltar.
Os epicureus pregavam um sistema de valor que freava as paixões, que lutava contra a inveja, que lutava contra a ira, mas não pregava o Cristo que morreu, ressuscitou e vai voltar. Pregavam uma ética que poderia ser uma ética de Cristo, uma ética cristã, mas não pregavam o Jesus que estava prestes a voltar no consentimento deles, no conceito deles. E para nós está prestes a voltar também, porque ele pode voltar a qualquer hora. Mas ele não vai voltar como aquela ovelha muda rumo ao matador. Ele vai voltar irado, com a espada desembainhada, para buscar um povo eleito, uma raça santa, um sacerdote real dele. Paulo, ele estava diante de um público questionador. Ele estava diante dos estoicos, os discípulos dizendo, eles diziam que a vida devia se conformar à razão. Ele estava diante de público panteísta que dizia que tudo é Deus e Deus é tudo. Isso aqui é Deus e Deus é isso. A cadeira é Deus e Deus é a cadeira. Tudo é Deus e Deus é tudo. Ele estava diante de um público conhecedor, ele estava diante de um público intelectual, mas ele chegou com a palavra de Deus, ele chegou com o poder de Deus, e esse conhecimento caiu por terra, meu querido. Desperta para a pregação do Evangelho. Não deixa esse fervor ficar só dentro do meu coração, não. Não deixa esse desespero de pagar a rádio ficar só comigo, não. Porque eu tenho um objetivo nisso. Deus conhece meu coração. Eu quero pregar esse Evangelho. Isso arde no meu peito, isso tem que arder no seu peito. Que o Espírito Santo te desperte nessa noite. Venha para a escola dominical. Pastor, eu tenho a chamada. Venha para o seminário teológico. Vamos estudar, meu querido. Ai, pastor, Deus me chamou para fazer missões. Amém, que glória a Deus por isso. Oh, aleluia. Vamos para o Piauí então. Pastor, Deus tem falado comigo que meu ministério é o da palavra. Então estude essa palavra, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada com seriedade. Paulo foi chamado de tagarela. Paulo foi chamado de tagarela, de papagaio. Eles sugeriram que Paulo estava apresentando novos deuses. Eles diziam que Jesus e ressurreição eram dois deuses. Paulo queria dizer, olha, Jesus ressuscitou. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês que se conhecerem a Jesus vão passar por esse processo de ressurreição também. Paulo, na sua sexta fase, um destemido pregador. Versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião, porque eles pediram para Paulo explicar. Explica aí, meu irmão, o que é isso aí que você está falando? Explica aí o que é isso aí que você está falando. Nos mostre claramente o que é isso que você está pregando. E Paulo levantou e explicou tudo direitinho para eles. Pastor, eu quero pregar o Evangelho, mas eu não quero estudar a palavra de Deus, então não pregue, por favor. Não pregue. Porque se você pregar vai ser um desastre. Pastor, eu quero muito pregar o Evangelho, mas eu não gosto de estudar a palavra. Eu acho que esse negócio de conhecimento... Meu filho, junta conhecimento com o poder de Deus que vira uma bomba no mundo espiritual. Junta essas duas coisas. Junta essas duas coisas. Paulo, um destemido pregador, na mais alta corte, foi questionado, e no versículo 22 ele diz, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente a este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Paulo aqui, ele
destemidamente usa aquela figura do Deus desconhecido, que era a figura de vários deuses que eram colocados em vários pontos da cidade, diante de uma tentativa frustrada de um filósofo, mediante o ataque que Atenas sofreu 600 anos de Paulo. Atenas foi devastada. Então eles usaram uma estratégia para saber se o motivo daquele desastre tenha sido os deuses que eles estavam adorando. E eles, em detrimento disso, não conseguiram descobrir porque a estratégia foi falha. Em detrimento disso, eles colocaram deuses estranhos em cada local. E Deus usa Paulo para dizer, olha, vocês estão adorando aquilo que vocês não conhecem. Estrategicamente, a figura do Deus desconhecido é utilizada por Paulo como um pano de fundo para ele pregar um Deus que queria se apresentar para o meio daquele povo. Para um Deus que queria se apresentar no meio daquele povo. Paulo afirmou, olha, eu conheço esse Deus. Eu conheço. E dentro desse texto aqui, eu queria destacar aqui algumas coisas para o nosso aprendizado. Contexto histórico, ser relevante. O que é ser relevante? O que é ser relevante para você? É você alcançar o sucesso dentro do seu contexto profissional? Vá, estude, trabalhe, queira realmente alcançar novos postos, mas que esse não seja o seu único objetivo de vida ou o principal objetivo de vida. Porque a sociedade vai te impor que ser relevante é isso. É você alcançar o último posto da sua profissão. O que é ser relevante para mim e para você? Aqui para Paulo, em primeiro lugar, ser relevante é ser destemido na pregação do Evangelho. Ser destemido na pregação do Evangelho, diante de um público altamente instruído, diante de um público altamente questionador. Pense nos crentes que não eram brincadeira, se fosse no contexto de hoje. Eles não eram crentes. Pense num povo difícil. E tem povo crente que é mais difícil que esse povo aqui, desse contexto, que não conhecia Cristo. Está pregando a verdade, o cara está, Você está pregando. Mas eu já ouço isso há 20 anos, pastor. Poxa, se você já ouve isso há 20 anos e até hoje não converteu. Paulo era destemido na pregação. Segundo lugar, ser relevante é conhecer a verdade para expô-la. Paulo diz o seguinte no versículo 24: Deus criou o universo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de alguma coisa, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as demais necessidades. Paulo tinha um conhecimento da verdade para expô-la. Paulo tinha esse conhecimento. Olha, eu não sou contra você fazer concurso. Faça os seus concursos, que vocês passem mesmo. Passem nos concursos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você estudasse a Bíblia, o tanto que você estuda para passar no concurso, você já era mestre na palavra de Deus. Até quando eu vou ficar lutando com isso aqui? Deus já me falou, até o dia que você morrer. Tá bom, pai, obrigado. E aí vai ser uma luta. Se você parasse com seriedade, estudasse a Bíblia, o tanto que você estuda para concurso, você já estava dando aula de escola bíblica dominical. Mas não há seriedade nisso. Eu não sei se a seriedade é porque você não acredita ou porque não se converteu.
ou porque se converteu e se esfriou. Se for alguma dessas circunstâncias, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida hoje. E nos demais dias. E daqui para frente. Porque eu vou bater nessa tecla. Quem é convertido ama a palavra. Quem é convertido estuda a palavra. Quem é convertido se arrepende. Quem é convertido larga o pecado. Quem é convertido larga o mundo. Quem é convertido não tem mais prazer nesse mundo. Quem é convertido não ama mais as coisas desse mundo. Quem é convertido não ama mais as coisas dessa carne. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meu querido, no nome santo de Jesus Cristo, ser relevante é conhecer essa verdade. Em terceiro lugar, o que é ser relevante para você? Ser relevante para você é ficar escondido. Ser relevante para você é ficar escondido diante de uma realidade tão preeminente de pregação que é necessária. O que é ser relevante para você? É fazer o seu curso. E deixar os cursos que a igreja oferece de lado. Porque a igreja fica desesperadamente pensando em você o tempo inteiro. Preparando materiais. Trazendo professores qualificados. Mas às vezes o interesse é financeiro. Se você fizesse algum curso aqui na igreja que te desse uma promoção no seu emprego, você faria até o fim. Mas como aqui não dá dinheiro, como a igreja não dá dinheiro, talvez você esteja desprezando aquilo que a igreja esteja oferecendo para você. É porque não dá dinheiro. Porque se eu dissesse, olha, faça esse curso aqui, pega o diploma, leve lá no seu órgão público, que eles vão te dar um aumento de 10%, ia lotar, mas não dá dinheiro, meu querido, mas dá resultado no reino de Deus. Dá resultado no reino de Deus. Você acha que eu fiquei rico pregando evangelho? Cada dia que passa eu faço é ficar mais pobre, porque todo dia eu tenho que tirar do que eu não tenho para cumprir aquilo que eu tenho que fazer. O carro que eu tenho hoje, eu ganhei. Se Deus não tivesse tocado uma pessoa para me dar, foi minha própria avó agora. Fiquei 6 meses sem carro. Não fiquei rico com isso não, isso não é para ficar rico não. Isso não é para enricar não, isso não é para isso não, meu Deus do céu. O Espírito Santo precisa tocar no seu coração. Para você começar uma coisa e ir até o fim. Nós temos professores aqui qualificados em escola bíblica dominical. Que eu creio que passam a semana todinha estudando os textos, se especializando. Os nossos pastores aqui, eles são todos preparados. Homens que se entregaram ao estudo das disciplinas às quais eles servem. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus precisa fazer alguma obra na minha e na sua vida. E nós vamos mudar esse contexto. Ser relevante não pode. Quem é relevante é aquela pessoa que não tem medo de ser hostilizado. Versículo 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e pela idealização humana. Paulo, ele pregou que os ídolos dos atenienses não eram o ídolo principal que eles deviam ter, o Senhor Jesus. Paulo pegou aqueles homens e colocou no bolso. Quando você está com alguém, e às vezes você se acovarda em pregar o evangelho, essa pessoa diz, eu peguei esse crente hoje, coloquei no meu bolso, porque não tem argumento, precisa ter argumento bíblico, poder de Deus, e eu tenho a convicção que vai acontecer o que aconteceu aqui. Em quarto lugar, ser relevante é entender que o poder do evangelho transforma. Vai ter batismo semana que vem? 3 pessoas através da rádio vão se batizar. Muitas pessoas me diziam, você está pregando para crente aí na rádio.
Cadê o fruto disso? Eu disse, meu irmão, o fruto, olha, é Deus, é o Espírito Santo que vai trazer esses frutos. Meu querido, no nome de Jesus, eu creio na pregação. Pare de ficar falando o que você não sabe. Eu creio na pregação do Evangelho. E nós vamos ver mais pessoas se rendendo a Deus pela palavra de Deus. Eu vou ver mais pessoas se rendendo. Eu vou ver mais pessoas se rendendo, e vai ser aqui no nosso contexto. Eu vou ver pessoas vindo para Jesus pela palavra. O testemunho da Rejane, ela disse, pastor, eu ouvi a palavra, eu não conhecia nada, eu comecei a ouvir, Deus me tocou, estou aqui, eu quero batizar, e vai batizar. Meu querido, porque não sou eu, não é você, não somos nós, é a exposição da palavra, é o poder de Deus que toca um pecador e faz com que ele se arrependa e se volte para Deus, aleluia! O poder do Evangelho transforma. Paulo foi desprezado, despertou curiosidade e teve conversão. Aquele contexto teve conversão. Algumas pessoas desprezaram, mas outras pessoas, como Dionísio, membro da corte do Areópago, e Damares, essas pessoas se converteram. Mas essa Damares aqui não se converteu ouvindo um hino de vingança, não. Ela se converteu foi pelo poder do Evangelho. A vitória de Paulo aqui não era o sabor de mel. A vitória de Paulo aqui era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A vitória de Paulo aqui não era uma vingança. Todos vão ver o que Deus vai fazer. Não, a vitória de Paulo aqui era a exposição viva da palavra de Deus. 2 pessoas aqui se converteram diante daquela pregação do Areópago, Dionísio e Damares. Mas Paulo, ele teria que entender, como eu tenho que entender, como nós temos que entender, que essa pregação, ela é relevante quando nós entendemos que o poder do Evangelho é que transforma. E ele está transformando a sua vida. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Porque o Evangelho pegou você hoje e saqualejou, virou, jogou para cima e para baixo, assim como me pegou já tarde, me pega agora, me pega sempre. E faz assim, ó, você não é nada. Eu sou tudo e você não é nada. É isso que o Evangelho faz comigo. Ele me diz, você não é nada. Você é pó. Eu sou o teu Deus. Sirva-me. Sirva-me. Paulo foi desprezado. Despertou curiosidade. E o fruto foi a conversão. Versículo 30 diz, em épocas passadas, Paulo no seu discurso, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, Jesus Cristo de Nazaré. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos, E Dionísio, homem influente, diz eu, ei, esse negócio mexeu comigo. Isso aí que você está falando, mexeu comigo, eu quero esse Jesus aí. Eu quero esse Jesus aí. O que é ser relevante para você? Para encerrar, eu entendi, para mim, que ser relevante não era ser proeminente na minha carreira. Eu entendi que ser relevante para mim é influenciar uma geração com a pregação do Evangelho. Mais nada.